Qual o problema da sua transportadora hoje? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do FBcast. Eu sou Flávio Batista, sou consultor, fundador aqui da FB Consult e hoje a gente tem um programa muito especial. Hoje eu vou ter a honra de bater um papo sobre gestão, sobre governança, sobre sucessão, com dois irmãos que são empresários do mais alto nível do transporte rodoviário. Eles se destacam pela união deles, por uma governança compartilhada e também porque os caras são perito em gestão. São um dos nossos clientes de número 1400 e nós tivemos muito trabalho aqui com eles para poder agregar alguma coisa nessa empresa. Então fica comigo, você não vai se arrepender, seja muito bem-vindo. Rodrigo, Leandro, Lamônica, que honra! Muito obrigado, por vocês terem emprestado a casa de vocês para a gente vir com a nossa equipe aqui e gravar esse FBcast aqui. Até hoje, todos os nossos FBcasts foram gravados no nosso estúdio próprio, mas vocês são tão ocupados e são tão focados que nem me deram a honra ainda de ir lá no nosso estúdio. Sejam bem-vindos. Obrigado, Flávio. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade, a disponibilidade da FB. A gente chegou aí através das redes sociais, chegamos a vocês, um vasto trabalho aí que vocês já fazem no mercado nacional, como se falou, 1.400 clientes, então é uma honra aí a gente estar nesse grupo de clientes aí. É uma honra ter passado na peneira, ter sido aceito pela FB para nos assessorar, Essa foi uma frase interessante que você falou. Eu não quero que isso, inclusive as pessoas achem que isso é uma arrogância, mas não. É que nós que somos empresa de consultoria, que o nosso produto é gerar valor, conhecimento, resultado para o nosso cliente. Tem gente que quer nos pagar, mas a gente vê que ele não vai conseguir tirar o benefício do nosso trabalho. E aí realmente não vale a pena. Quando a gente estava quase morrendo de fome, que a gente precisava de todo centavo para poder pagar as contas, a gente aceitava quase que qualquer cliente. Hoje realmente a gente tem um processo de qualificação para a consultoria muito grande, porque não adianta contratar o nosso trabalho se for para a gente cair para a segunda divisão, Então a gente quer realmente trabalhar com empresas e com empresários que possam suar o investimento deles e transformar o investimento deles em case, que é um caso aqui da Lamônica. Isso acaba sendo um marketing para você também, que passa transparência, Passa exatamente essa mensagem de que, não adianta, porque se nós não vamos agregar, não faz sentido cobrar de você. Eu conheci vocês e eu fiquei muito impressionado com várias coisas. Dentro do nosso método Transportadoras Lucrativas, a gente se foca muito no perfil dos empresários. Eu costumo dizer em todo FBcast, em todas as minhas palestras, que só tem um tipo de empresa que não tem solução. É a empresa quando o problema é o dono. E várias características e cultura de vocês aqui estão devidamente mapeadas em mais de 300 análises que eu fiz para modelar e para fazer o método Transportadoras Lucrativas. E uma das que me chamou muita atenção foi a união de vocês dois. Vocês são muito unidos, ao ponto de virem trabalhar e voltarem todo dia no mesmo carro. Agora isso começa lá atrás. Me fala um pouco sobre o começo da Lamônica, do pai de vocês, e como é que foi esse processo de sucessão. Eu começo? Então vamos lá. Só um minuto, isso aí também é uma estratégia para gastar menos, Faz parte do controle de menos combustível, diesel. Vem no carro só, gastar menos combustível. Diminuir o CPK. Mais outro, são caras austeros financeiramente. Olha lá, o sucesso deixa pistas e o fracasso também. Com certeza. Então tá aí, os irmãos vêm no mesmo carro para otimizar o custo. Diminuir o CPK. Então, até me apresentar, eu sou Leandro Lamônica, Sou casado com a Janaína, pai do João e da Maria, e estamos aí nessa luta já há bastante tempo. Estão trazendo um pouco para o nosso negócio. A gente vem de uma empresa familiar, essa empresa foi fundada lá pelo meu pai e pela minha mãe, já há mais de 30 anos atrás, e eles tinham
Meu pai era do mercado e ele montou uma sociedade com um irmão dele em uma transportadora. E num determinado momento essa sociedade descontinuou. Meu pai veio para a Bahia, que já tinha uma filial aqui, meu tio ficou com a unidade do Rio e seguiram caminhos independentes. E aí viemos todos, junto com, né, a família veio toda, viemos aí na Gabine de 1113, meu pai, minha mãe, eu, Rodrigo e um outro tio, trazendo essa mudança, né, da gente do Rio para cá. E desde então estamos aqui morando em Camaçari e já nos sentimos baianos, né? E aí meu pai começou aqui uma nova jornada, né? A gente ainda muito novo, ele e minha mãe ali, fazer uma história longa, curta aí, essa trajetória passou, além da transportadora, por uma loja de autopeças para caminhão, um truck center, e até que a gente veio chegando para o negócio, né? Eu já amadurecendo ali um pouco, saindo da adolescência ali, e já entrei no negócio, né? Comecei a trabalhar no negócio. Eu tenho mais de 30 anos dentro dessa empresa, né? Foi meu primeiro e único emprego, né? E aí a gente passou aí por trancos e barrancos, até que começamos a assumir o negócio, depois o Rodrigo veio chegando também, e aí conseguimos ir crescendo, né, e aproveitando algumas oportunidades que foram surgindo, enfim, e aqui estamos. Bom, vamos lá. Eu sou casado com a Juliana, irmã da Janaína. Que, por sinal, é isso, a irmã da Janaína, né? Pai de 2 filhos também, o Pedro e o Davi. E essa daqui também é minha primeira e única empresa, o único lugar onde eu trabalhei. Estou no negócio aí em torno de uns 25 anos já, né? De 2000 para cá, 2001. Um pequeno intervalo aí nessa jornada de em torno de um ano e meio, quando eu servi o Exército. E de lá para cá, de 2004 para cá, ininterruptamente estamos aí, todos os dias no negócio. Comecei também, ainda não era transportadora, era a loja de autopeças, né? Passei aí por todos os setores, vamos dizer, da autopeça, do controle de estoque, só não vendas, né? Vendas era mais com o Leandro e com meu pai, mas a parte administrativa toda, no Truck Center também, tomando conta ali da manutenção, dos carros dos clientes que vinham fazer o serviço, e até que a transportadora começou a ganhar mais corpo, se tornou o principal cliente da Autopeças, e aí a gente teve que parar e pensar o que a gente iria fazer, qual que a gente ia priorizar, e resolvemos priorizar o transporte. E deu certo e estamos aqui. Legal, muito interessante. E como é que foi essa divisão de papéis entre vocês, não é? Nessa governança que tem na empresa? Como é que isso ficou decidido? Como é que isso foi acordado? Isso foi pensado? Isso foi natural? Fala para nós aqui, porque isso é uma coisa muito importante nas empresas familiares. Não é? É sempre um desafio nas empresas familiares essa questão de governança e sucessão, porque a gente vive aquela de... A gente tem os nossos familiares que a gente confia, mas que em alguns casos eles não são as melhores pessoas para estarem naquela posição no negócio. Então, como é o nome do pai de vocês? Santana. Santana. E a mãe? Marta. Então o seu Santana e a dona Marta foram um casal de extrema sorte para ter 2 filhos que são os caras melhores para estar na posição, cada um deles dentro do negócio. Conta para nós aí. Na realidade, esse processo aconteceu de forma muito natural, né? Como tudo na nossa vida, acontece muito natural, nunca houve imposição, né, por parte nem de meu pai, nem de minha mãe, dizer que a gente teria que tocar a empresa ou tinha que trabalhar na empresa, pelo contrário, sempre deixaram a gente muito à vontade. E isso, né, de novo, aconteceu de forma muito natural. E a gente meio que foi se identificando, né, o perfil de cada um com a atividade. Então, hoje, dentro da minha estrutura, eu olho operações e comercial,
o Rodrigo olha administrativo e financeiro. E muito por uma questão de perfil mesmo. Como ele falou, ele nunca foi de vendas, então, desde a época da loja de autopeças, eu ficava no balcão da loja, eu tinha esse relacionamento com o cliente, a oficina eu acompanhava, botava a mão na massa, estava ali junto com os mecânicos, fazendo o negócio andar, e o Rodrigo sempre teve muito esse perfil. Até também, né, por essa característica, o Rodrigo foi militar, então é bem mais analítico, mais adepto a rotinas, né, mais estabelecidas, enfim. Então, também desenvolveu essa característica nele de administrativo, financeiro, sempre conduziu a coisa de forma austera, com mão firme ali, né? Talvez se isso tivesse comigo, esse negócio não teria dado certo, pelas minhas características, enfim. Então isso aconteceu de forma muito natural e a gente foi se identificando e foi fazendo o que gostava dentro do negócio, né? Eu acho que na realidade o que aconteceu foi isso. Meu pai também pelo fato de termos entrado em momentos diferentes, né? Distintos ali. Não entramos na empresa ao mesmo tempo. Então, quando o Leandro entrou, a empresa tinha uma necessidade, que ele supriu essa necessidade. Quando eu entrei, alguns anos depois, a empresa já tinha outra necessidade, ele já ocupava o lugar dele e eu acabei ficando ali com o que tinha para fazer e acabou que deu certo, né? Isso. Identifiquei com aquilo também. Meu pai e minha mãe também, né, nessa época, trabalhavam com a gente. Meu pai ainda trabalha, minha mãe não trabalha efetivamente, mas sempre está envolvida Existe um conselho familiar, né? Não, bacana, não tem algo... É uma coisa que eu não sabia. Não tem... Tem a dona Marta... E se ela não souber do que está acontecendo, ela fica brava. Foi sensacional. E ela faz uma parte mais importante, que é das orações, né? Que a gente fala. Eu me lembrei de várias outras empresas, né? Para você ver, de novo, né? O sucesso ele deixa pistas. Então essa característica desse conselho aí familiar, ele é muito presente em algumas outras empresas. Eu tive a honra de, antes de estar aqui, né, passar um final de semana aí com o seu Lauro Lima, que considero aí meu pai profissional lá da Lima Transportes, e a dona Estela, né, saudosa dona Estela, já falecida, mas ele estava me contando, né, que ela dava muito pouco palpite no negócio. Mas quando ela abria a boca 2, 3 vezes por ano, era para vetar. Né? É mais ou menos esse sempre... papel da minha mãe também. Né? E a gente tem isso também, por exemplo, num cliente nosso muito querido, né, o seu Djalmo, o Otávio lá da Carva Lima, a esposa do seu Djalmo também tem um olho clínico. Ela faz questão de saber de tudo. Para poder ver algumas coisas. Né? Eu já vi ela atuar ali como conselheira da empresa de uma forma bastante contundente, né? E sempre com muita sabedoria. O meu pai ainda participa com a gente aqui. Não tem uma rotina muito estabelecida, até porque a gente tem alguns outros negócios fora daqui também, ele nos apoia com isso, mas está sempre presente. Na nossa sala aqui a gente divide a mesma sala também, eu e o Rodrigo, e meu pai também tem a mesa dele ali, então todas as decisões na empresa são compartilhadas e a gente faz questão de que ele esteja envolvido também nisso, né? E aí a gente brinca, a gente tem uma rotina, a gente mora no mesmo lugar, no mesmo condomínio, eu, Rodrigo e meu pai, então todo dia o café da manhã na casa do meu pai. Então, se não passar lá, a dona Marta fica brava. Manda foto da xícara lá já separada. Ninguém veio aqui hoje e tal, então vai lá e ali é o momento que a gente tem para conversar também e compartilhar, né, o que tem acontecido na empresa e também ouvi-los, né? É muito importante, né? Que bênção. Isso. É uma coisa espetacular. Com certeza. Já vi que a dona Marta é a guardiã da cultura dessa família e dessa empresa. Viu? Impressionante como ela tem um discernimento, assim, né? Pega as coisas aqui... Mesmo não estando efetivamente... Sabendo da operação, mas ela... Que ela sabe, o palpite é São as orações. São as orações, que ela é o esteio, né? Da família e de tudo aí. Muito, muito legal. Pessoal, o transporte, ele no Brasil, infelizmente, eu diria que a gente vive uma crise permanente e a gente tem picos de prosperidade. Estou falando de mercado, né? Felizmente, a Lamônica é o contrário, né?
A Lamônica, ela parece que vive sempre prosperidade e tem picos de alguma outra turbulência. Mas, assim, recentemente, né, a gente teve vários... Recentemente que eu falo é na nossa geração ali, a gente teve problema de greve de motorista, a gente teve problema de pandemia, né? Vocês lembram qual foi o momento mais desafiador que vocês passaram assim, nos últimos 20 anos? Porque o nosso objetivo aqui sempre é trazer para outros empresários, gestores, né, as pessoas que estão no mundo do transporte, uma palavra de esperança. Porque para muito ser humano, né, o mundo ele tende a nos iludir. As pessoas, os livros, os pseudo-coaches que tem por aí, ficam vendendo o tempo todo prosperidade, né? Que a gente tem que... Nós nascemos para ser feliz, nós nascemos... E quem tem um viés, não, quem tem uma crença cristã, que eu sei que é o caso de vocês e o meu caso, sabe que é o contrário. A gente vive nesse mundo aqui é para ter turbulência todo dia, e no dia que a gente não tem, a gente dá graças a Deus, né? Então, me contem aí, nessa carreira de vocês, qual foi um momento assim que vocês tiveram que realmente se amparar muito na fé, ou para não desistir, ou achavam que iam quebrar? Isso é muito importante a gente compartilhar esses momentos. Eu acho que, assim, são vários os momentos. Eu costumo dizer que você não tem bala de prata para nada, nem para o bom nem para o ruim, né? Uma empresa como a nossa, uma empresa de mais de 30 anos, então são muitos erros, são muitos acertos. Então acho que o segredo é errar rápido e corrigir rápido, errar pequeno e corrigir rápido, né? Então eu acho que é isso. Mas lógico que não tem como fugir também, como você falou aí, de pandemia. A pandemia eu acho que foi um momento crítico ali para todo mundo. A gente teve que se reinventar também. A gente, naquela época, né, a gente teve... a gente parou 70% da frota e demitimos 80% do quadro. Que isso foi... E muito rápido, assim, a coisa era muito incerta, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia se ia ficar fechado 30 dias, 90, enfim, o negócio foi ficando feio, e um dia a gente conversou e disse, vamos recolher tudo que tem espalhado pelo Brasil, trazer para casa e vamos ver o que vai dar. Então a gente trouxe aquilo, como muita gente estava fazendo, sem muita previsibilidade, sem saber o que ia acontecer, mas foi uma decisão acertada. A gente trouxe, e aí, graças a Deus, a gente foi abençoado ali mais uma vez, né? Por um amigo, eu sempre faço referência a ele aí, Pezinho, Rafael, pessoal do Grupo Ergo aí na época, a gente fez uma parceria com eles e a gente entrou para um segmento de transporte de carga líquida que a gente não tinha, e naquele momento, o nosso maior cliente naquele momento era o varejo. Fecharam-se todas as lojas, não se tinha e-commerce como tem hoje, então você imagina como é que ficou esse negócio. E aí houve essa possibilidade de entrar no segmento de carga líquida, que você conhece bem, transporte de produto químico, que naquele momento estava em ascensão. E entrar num ramo difícil, num momento muito difícil. Também foi um parêntese dentro desse problema, né? E para um segmento completamente diferente do que a gente fazia, cheio de regulamentação, cheio de licença, você sabe como é. Mas a indústria química, naquele momento, estava numa virada de chave, até por conta da pandemia, uma demanda muito grande pelos produtos que essa indústria fabricava, e aí a gente acabou entrando e surfando nessa onda, e esse chegou a ser ali, passou a ser, num determinado momento, nosso principal cliente, depois o negócio voltou a se equilibrar, mas é um parceiro comercial nosso até hoje, já fizemos muito negócio e continuamos fazendo. Então, mas foi uma situação muito difícil, essa que foi essa decisão de você trazer todo mundo para dentro, demitir todo mundo, e em 3 meses a gente já tinha recontratado todo mundo e numa quantidade até maior de colaboradores
do que o que a gente tinha quando fechou, quando diminuiu ali a atividade. Então, a gente desmontou e montou uma empresa em 3 meses. Foi um negócio muito desafiador. Mas como você disse, né? Não tem uma bala de prata, não teve um momento só, não tem como fugir da pandemia, que foi mundial, mas o transporte, a gente passa por esse sufoco quase todos os dias, né? E a gente teve várias viradas de chaves aí, desde o momento onde foi para fechar a autopeça, e dar continuidade ao transporte, foi um momento muito difícil. Em saber se você acelera no cliente ou não, porque você não tem um contrato, né? Você não tem uma segurança. Então, quando a gente está ali muito pequeno, você está correndo pouco risco, né? E aí, quando você começa a aumentar, é uma grande virada de chave. A gente teve que fazer isso sem uma segurança de um contrato. Quando você passou desse momento, que você aumentou sua estrutura, você começa a receber cobrança de banco. Você só tem um cliente, o que você vai fazer? Você não consegue crédito, então você tem que agora abrir o leque, né? E buscar outros clientes, se endividar mais. Então é uma outra virada de chave. Faço agora, vou no mercado, o que eu vou fazer? Então tivemos aí muitos momentos como esses momentos difíceis, sempre nessas viradas de chave de crescimento, onde você assume um compromisso muito grande sem ter um lastro, né? Então o caminhão é muito bom, mas não quer dizer que ele seja fácil, né? Exatamente. Ele é muito bom, mas dá um trabalho então, absurdo. Vocês viram aí que vocês foram competentes e abençoados nessa estratégia da pandemia. Primeiro abençoado. Primeiro abençoado, certamente, né? E competentes nessa estratégia da pandemia. Mas dentro do que vocês lembram, e aí não precisa ter também tantos detalhes, mas qual foi um dos maiores erros que vocês já cometeram nessa jornada de vocês? Vai, seu Rodrigo. Não, fala você. Assim, como eu disse, Flávio, eu acho que... Um que você lembra. A gente erra muito, mas como eu falei, a gente erra pequeno. Então eu não tenho... Graças a Deus, eu acho que a gente não tem na nossa trajetória algo que a gente tenha feito e disse, caramba, isso aqui me quebrou ou quase me quebra, até porque, pelo fato das decisões serem compartilhadas, então a chance de errar diminui pela metade, né? No caso aqui, diminui em 1/3, porque ainda tem minha mãe ainda. Então, a gente acaba, e a gente não tem nenhum problema com isso, pelo contrário, independente de ser na minha carteira ou na do Rodrigo, a gente não tem nenhum problema em chegar aqui para um cliente ou para um fornecedor ou para um banco e dizer, ó, eu não vou tomar decisão agora, preciso consultar meu sócio, enfim. As decisões são compartilhadas e todo mundo sabe disso, quem negocia com a gente sabe disso. Então, a gente acaba não tomando atitudes ali no rompante, ou porque tem que ser agora, assumir essa responsabilidade sozinho, né? Então, eu acho que isso possibilita também, né? Minimiza o erro, né? É claro, né? Então, eu acho que errar, a gente erra todo dia, erra muito, era para ir por aqui, foi por ali, era para, de repente, uma operação ou outra que declinou, ou que acelerou demais, aquele cliente não era tão bom, isso acontece. Sim. Fez uma conta esperando um casamento, uma sinergia entre outras operações, e aquilo não aconteceu, de repente um cliente declinou, isso acontece. Né? Mas decisões importantes, de fato, a gente não toma sozinho. Nem eu, nem Rodrigo. Então, isso acho que possibilitou, né? A gente vem nessa trajetória, quando você olha para o faturamento da companhia, cresce ano contra ano, desde sempre. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com pandemia, mesmo com tudo. Então, eu acho que é muito fruto desse compartilhamento de decisões. Dentro disso que ele está falando, agora pela manhã estávamos discutindo diesel, né? Premiação de motorista, e estávamos fazendo junto. Uhum. Isso cabe a quem é operação, é o financeiro, então a gente acaba dividindo muito, vamos fazer conta ali do que dá de premiação para o motorista. Quem errou na conta? Foi eu ou ele? Nenhum dos dois fomos juntos, então a chance de errar diminui. E no final do dia diminui o atrito também, né? Porque, assim,
não tem o ego de assumir a responsabilidade para dizer que foi eu que acertei ou coisa do tipo, e, consequentemente, você também não assume sozinho o ônus do negócio, né? Então, as decisões são compartilhadas e se errou, errou todo mundo, e se acertou, acertou todo mundo. Legal. A gente conversava ali no almoço, né, que muitos dos nossos resultados vêm daquilo que a gente faz bem feito todos os dias, né? Exatamente. A gente colhe muito aquilo que a gente faz bem feito todos os dias, né? Então, se a gente. Nosso relacionamento com os nossos filhos, por exemplo, ele é fruto daquilo que a gente faz todos os dias. O nosso casamento é fruto da relação, do respeito, da fidelidade, né? Da entrega que a gente tem todos os dias, né? Principalmente nós, né? Que temos que ter a habilidade de nunca ter razão, né? E vocês, meninas, não são mole, né? Mas essa das poucas jargões de redes sociais que eu gosto, né? Pô, eu prefiro ser feliz que ter razão, né? Isso aí. Eu tenho uma catarinense lá em casa, meu amigo, que ela sempre tem razão, graças a Deus, né? Mas brincadeiras à parte, Rodrigo, se a gente é fruto daquilo que a gente faz todos os dias, e eu, enquanto alguém que tenho 24 anos de experiência lidando com empresários do transporte, e tem muitas coisas que me impressionaram aqui na Lamônica. Certo. E eu queria que você dissesse o que o Rodrigo, ou o que a área que o Rodrigo está diretamente responsável faz bem feito todos os dias, que faz com que a gente colha aqui essa empresa incrível aqui que eu estou visitando hoje. Uma coisa. Bom, da minha área, para citar uma coisa, eu diria que é você saber em que você está gastando. É você ter o controle disso. Se você não souber para onde o dinheiro está indo, depois como é que você vai corrigir? E dentro do que Leandro falou aí de errar pequeno, a gente tenta corrigir isso analisando os números todos os dias. E uma das coisas que eu acho que é o diferencial de fato da nossa empresa, em conversa aí no mercado como um todo, é que a gente consegue analisar o DRE, um balanço da empresa, todos os dias. Uau. Todos os dias, quando a gente fecha o caixa da empresa, automaticamente a gente tem esse DRE na mão, disponível para que a gente analise, né? Olha ali os grandes números e aí a gente vai vendo onde está sendo o principal fator que está mudando o resultado da empresa. Então, eu acho que esse seria o diferencial. Hoje, no setor de transporte, para você controlar custo, você sabe disso, é muito difícil. Se você não tiver um sistema robusto por trás, é impossível de fazer. E aí, as empresas com menor porte fica mais difícil porque não tem acesso a uma plataforma como essa, como um sistema robusto que a gente tem. Existem várias empresas aí com essa ferramenta. E a gente chegou nesse estágio, nesse nível que a gente consegue um sistema integrado de financeiro, contabilidade, emissão de conhecimento, né? Controle de oficina, controle de combustível. A gente consegue fazer tudo isso de forma muito rápida e analisar isso dia a dia, conforme a nossa necessidade aqui. Então, eu acho que esse é o principal ponto nesse negócio, da minha parte, né? Eu acho muito interessante. Eu queria perguntar para você aí, e como é que é na sua empresa? Você consegue fechar seus números todos os dias? E eu sei que essa é uma pergunta retórica, porque eu sei que a resposta é não, né? Infelizmente, vários dos nossos clientes, por exemplo, a gente não pode marcar visita de consultoria no começo do mês, só posso marcar no segunda quinzena do mês, porque ele demora às vezes 15 dias para fechar o resultado do mês anterior. Existem a grande maioria dos transportadores hoje sequer sabe o resultado de uma viagem, se não fazem fechamento de viagem de forma precisa. Então, isso deixa um desafio muito grande, né? Porque aí, diferente desse grande método que vocês desenvolveram de fazer fechamentos diários e se houver uma correção de curso, você faz rápido, tem muita gente que está ali com hemorragia, sangrando e só vai perceber quando é tarde demais, né? E Leandro,
em relação à sua área, você está aí na área comercial, na área de operações, você tem eu mapeei aqui uma boa prática que você faz, que eu vou confidenciar para os nossos amigos aqui. O Leandro, vocês que estão nos nossos eventos, vocês sabem que a gente fala muito sobre liderança, e o Leandro é um daqueles empresários do transporte que, assim como o seu Lauro Lima, né, e que me ensinou todos os dias que chega aqui na base deles, aqui na garagem dele, ele para o carro dele e ele dá uma volta no pátio, conversando com as principais lideranças, e ele tem inclusive um ritual muito legal de tomar café lá na oficina, né, com o mecânico, né? O borracheiro. Aí tem a garrafa dele, né? O cara que é chapa lá, que faz o café, é o puxa-saco, já faz o café dele também. E eu tive a honra de ser agraciado com o café dele também lá. Mas, Leandro, esse é uma atitude que às vezes as pessoas, pô, isso aí, né? Não, mas é incrível o quanto a gente ouve e, consequentemente, a gente pode corrigir cursos, né, quando a gente tem essa conexão com a área de operações. Sim. Então, mas fora isso aí, tem alguma outra coisa que você veja que, Flávio, isso aqui, a gente, na minha área, a gente faz muito bem feito e a gente faz todo dia? Vamos lá. Eu acho que, para a liderança, de um modo geral, eu acho que o grande diferencial, de fato, é o que você falou, é estar dentro da operação, é estar dentro do negócio. Eu particularmente, e aí não tem, de novo, não tem bala de prata, não tem ninguém 100% certo, nem a questão é, no meu entendimento, eu acho que a gestão tem que estar dentro da operação, não confio num modelo diferente desse, até porque nossa empresa é uma empresa operacional, é uma empresa de operação, então eu tenho que estar dentro. Eu e toda a liderança, né, o time inteiro. Então você não pensa, por exemplo, em transferir o escritório estratégico do Grupo Lamônica para um prédio comercial bonito lá em Salvador? Não, de forma nenhuma. Quer estar aqui? Tá aqui e tentar centralizar o máximo da gestão das operações, né? A gente tem operações em vários lugares do Brasil, mas tudo muito centralizado aqui. A gente tem alguns pontos de apoio, né? Estritamente o que for necessário para estar nessas pontas. Então, eu acho que um grande diferencial é esse. E da área, falando de operação e da área comercial, e aí é uma coisa minha também, eu tento manter esse relacionamento, eu mesmo manter esse relacionamento muito próximo com os clientes. Então, acaba que quem atende todos os clientes sou eu. Então, o comercial da Lamônica eu faço sozinho nesse sentido, né? Desse relacionamento, de visita, de estar entendendo as demandas, de estar participando dos bids, enfim. Lógico que a equipe de operação também ajuda, tem o papel dela ali no dia a dia, mas o relacionamento com o cliente eu acabo fazendo até para entender. Eu costumo dizer o seguinte: eu só vendo o que eu vou entregar, porque a operação é minha, e eu tenho que entregar porque quem vendeu foi eu. Então não dá para aqui não dá para botar. Esse para mim é o diferencial. Não tem a briga operação e comercial. Que geralmente tem, né? Tem muita empresa que tem. Então aqui acaba. O cara negocia aquilo que o outro não pode entregar, o cara entrega. Ele não bateu a meta, foi por causa do outro. E o outro entrega de qualquer jeito, e aí entrega com um custo maior. Sim. E aí foi porque ele negociou errado. Exatamente. Sim. Então, assim, isso eu acho que é um diferencial. E no mais, rotina diária, como você perguntou também, a gente tem alguns indicadores que a gente olha todo dia, né? Falando de operação, todo dia olha esses indicadores, que são indicadores chaves ali de produtividade, de custo, né? De custo por quilômetro, de horas extras, enfim. Alguns a gente tem essa reunião todos os dias, todos os líderes, os gestores junto comigo. E isso é interessante. Uma reunião com os líderes todos os dias? Todos os dias. Aí se tem uma reunião. Gerenciamento de rotina. Isso. Exatamente. E aí a gente olha esses indicadores do dia anterior, né? E aí já faz a previsibilidade para frente. Então a gente faz isso tanto com a operação quanto com a frota, né? Onde a gente vai olhar combustível, onde a gente olha custo de manutenção, tempo de veículo parado, enfim. Aí a gente tem aí em torno de 6, 7 indicadores de cada área que a gente olha todos os dias, né? Muito bacana.
nós temos, digamos assim, nós temos muitos desafios no transporte. E eu queria tocar apenas em 2 deles, né, porque eu acho que são talvez os mais relevantes para o momento que a gente vive hoje. E eu vou continuar então, aproveitar que o Rodrigo, que o Leandro estava falando sobre um pouco sobre essa área comercial e tal, né? Em linhas gerais, o empresário do transporte, ele normalmente comunica que ele não tem o frete que deveria ter para remunerar os seus investimentos e o seu risco. Tá? Então, em linhas gerais, eu escuto isso de praticamente todo mundo. Né? Eu queria que vocês falassem sobre isso e falar ainda mais de como é que a gente consegue sobreviver e manter o negócio perene quando a gente sabe que, na melhor das hipóteses, né, em relação a aumentos de custos, inflação e aumento de frete, na melhor das hipóteses, às vezes consegue repor as perdas inflacionárias. Mas se eu reponho perdas inflacionárias, eu tenho, no mínimo, uma redução de margem, né, se for só isso. Porque, teoricamente, você tem que ter uma correção do custo e da margem, né, porque o dinheiro ele desvaloriza. Uhum. Então, baseado nesse cenário, eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa problemática que tira o sono do pequeno transportador e, claro, do grande transportador, que é o caso de vocês. Eu vou depois que falo. Eu acho que, assim, na minha visão, eu costumo dizer que todo negócio é igual. Lógico, você tem uma particularidade ou outra, agora em linhas gerais é mais ou menos a mesma coisa. E aí, eu acho que a receita para todos os negócios, a gente também tem outras atividades fora daqui, como eu falei, e a receita é da porteira para dentro, né? Não adianta a gente ficar falando de frete, enfim, lógico, a gente vai estar sempre tentando negociar, sempre tentando agregar um valor ao negócio, mostrar alguma coisa, ser um parceiro estratégico ali para o cliente, mas no final do dia o que vai determinar é o preço. E não adianta que não se tem mais grandes fretes, né, grandes margens. Então, é cada vez mais olhar para dentro para tentar tirar essa diferença dentro de casa, né? Melhorar custo, melhorar a gestão, aumentar a produtividade. Esse é o grande desafio, né? Na minha área, por exemplo, o desafio da produtividade é algo que tem nos incomodado e nos apertado muito, porque está cada dia mais difícil manter produtividade, né? Você, por um lado, o embarcador te pressiona, na outra ponta o cliente final também te pressiona, de cima para baixo tem legislação e você acaba tendo um modelo de negócio contraproducente, né? Então, é muito difícil hoje. Então, você tentar... se a gente for olhar hoje, se for cruzar o número de hoje com o número de 10 anos atrás, naquele período eu tinha maior produtividade do que hoje. E aí por uma série de fatores, né? Desde o movimento nas estradas, que era menor, até modelo de operação dos clientes, enfim, muita coisa que mudou. Então, tem sido difícil, é um desafio grande, mas eu acho que a receita é da porteira para dentro. É melhorar a gestão, olhar mais o número, perder menos tempo, né, para tomar decisão, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tentar explorar mais o ecossistema como um todo, né? Não só o transporte, mas tudo que vem a reboque disso aí. Enfim, eu acho que é mais hoje ou menos. O transporte vem mudando, né? Como todo negócio. Cada dia mais estão explorando aí escala, né? E que com a frota você tem que aumentar ela para você ganhar na outra ponta, que é na venda do caminhão. Então, você tentar diversificar venda de pneu, venda de combustível, venda de frota, tentar montar esse ecossistema para que você não viva só do frete, porque a margem do frete, cada dia, ela está menor. Então, se você não tiver, tentar algum ganho tributário em alguma operação, fora isso, do frete é um desafio grande que nós estamos passando todos os dias.
Verdade. Isso é um desafio, tanto que nós recentemente, né, idealizamos um movimento que a gente batizou de Movimento Frete Lucrativo. É uma iniciativa da FB Consult que vai ser lançada agora, esse mês, né, de julho de 2025, onde nós queremos trazer esse problema para a mesa, junto com especialistas em custos, em produtividade, que somos o nosso caso, junto com vocês, transportadores que estão no dia a dia das operações, e envolver sim os embarcadores, para que a gente tire o romantismo dessa questão do frete, mas também pare com esse chororô. Né? Eu acho que todo mundo é adulto, todo mundo é inteligente, e eu acho que se a gente sentar para discutir isso de uma forma mais aberta, mais técnica, mais transparente, eu acho que a gente pode se ajudar, porque esse desafio ele é grande para uma empresa como vocês, e que, novamente, né, nos dão muitos sinais de serem dois empresários extremamente bem preparados, e mesmo assim encontram grandes desafios. O que dirá do pequeno transportador, que tem menos probabilidade, né, de ter sinergias de operação, ele tem menos cliente, ele tem menos conhecimento muitas vezes, e a gente sabe que hoje o transporte no Brasil ele tem um certo equilíbrio, né? Se você matar o autônomo, você pode quebrar o setor, né? Sim. Outro ponto que eu já vou em sequência falar é que, de longe, não sou o dono da verdade, mas estou há 24 anos nesse mercado, né? Já tive a oportunidade de atender mais de 1.400 transportadores, com programas de treinamento, auditorias e consultorias. E assim, basicamente, o que eu encontrei como um dos maiores problemas da falta de motoristas é o fato de o transportador não conseguir, porque aí tem um paradigma, viu? Você, colega da estrada, você, nosso amigo motorista, tem muitos motoristas que acham que o empresário do transporte tem todo o dinheiro no mundo e não paga melhor ele porque não quer. E eu que tenho um amor muito grande por vocês, motoristas, porque o meu pai profissional, o seu Lauro Lima, era motorista, o meu sogro falecido lá, o gaúcho lá da Isugno, era motorista, então eu amo motoristas, e eu tenho meus clientes transportadores, e eu vejo que todos os dias, grande parte do nosso dia, é quebrando a cabeça de como a gente pode melhorar a condição do motorista sem ter dinheiro para isso. Então, assim, se a gente não conseguir equacionar esse problema de frete, o elo mais fraco da cadeia, que é o motorista, ele é o mais fraco e ele é o mais importante. Nós podemos ter uma ruptura de cadeia por ali. Sim. Existem pesquisas que mostram que nós perdemos mais de 1 milhão de motoristas nos últimos 10 anos. Como é que a gente perde mais de 1 milhão de motoristas nos últimos 10 anos se a frota aumentou exponencialmente? Né? Então, assim, se eu não consigo equacionar a questão do problema de frete, eu não vou conseguir atender uma das 3 grandes necessidades do motorista. O motorista, de maneira geral, ele luta por melhores condições de salário, pacote de benefício, ele luta por mais tempo em casa com a família, né? Folgas em casa com a família, e num terceiro lugar aí, né, um mínimo de condições dignas e de segurança para que ele possa trabalhar num carro, num caminhão decente, que também é um outro problema, porque a frota do Brasil está envelhecendo, né, e a maioria dos transportadores não consegue mais renovar a frota. Os caras compravam aqueles caminhões mais caros na década de 80, depois foram vindo novas empresas com caminhões mais baratos, e agora muitos transportadores estão recorrendo ao aluguel porque não conseguem mais renovar a frota. Mas aí a gente tem um problema, né? Como é que a gente vai equacionar essa conta frete num mercado tão amplo, com tipos de empresas tão diferentes,
dentro daquilo que eu falei agora há pouco, né? Uma das maiores dificuldades do nosso ramo, na minha opinião, é você achar o seu custo, você saber onde é que você está gastando seu dinheiro. Se a grande maioria não consegue saber isso, como é que você, o embarcador, vai sentar comigo, dono de uma transportadora, com ele, dono de outra, se a gente não sabe de fato qual é o custo? Então, essa briga fica difícil da gente equacionar, né? Então, a gente não consegue chegar nesse ponto porque muito transportador não sabe qual é o seu custo, de fato. Exatamente. Então, é uma briga que a gente... É difícil de... É por isso que existe por isso é que nós estamos trazendo muito dessa questão de levar educação para o empresário do transporte, né? E nos colocamos aqui, né, à disposição e ficamos muito gratos por vocês que estão aqui doando parte do tempo de vocês para educar o mercado de transportes. Então vocês estão aqui gratuitamente compartilhando, inclusive, estratégias e segredos daquilo que vocês passaram anos para desenvolver com o mercado, porque vocês entendem que se nós não cuidarmos de quem precisa se desenvolver, nós nunca vamos conseguir evoluir no mercado, né? Porque o embarcador, e aí não estou querendo rotular, né? Mas o embarcador, ele facilmente usa da estratégia de dizer, olha, mas eu tenho quem faça mais barato. Exatamente. Né? Ele está ali fazendo o papel dele, em parte, que ele quer, luta pelo resultado dele, ele sabe que num país de dimensões continentais, com uma infraestrutura ruim e que afeta a produtividade, o frete passa a ter um peso grande na grande maioria dos produtos, né? Se você não vende diamante, o frete ele é muito, né, relevante em quase todos os produtos. E aí fica complicado. Eu acho que a situação do motorista é tudo que vocês falaram e um pouco mais, né? Vai um pouco além ainda. Hoje, primeiro, a gente precisa tirar esse rótulo, como você falou, de achar que o empresário tem todo o dinheiro do mundo para pagar o motorista, e não é. Na realidade, a gente gostaria muito de pagar mais. A ideia é essa, inclusive, está aqui, estamos com uma consultoria tentando nos ajudar a encontrar um modelo justo de premiar o motorista e que seja sustentável, né? E também meritocrático, né? Sim, claro. Então, esse é o princípio. Mas, assim, como tudo, né? Como a gente vinha falando, né? O mundo vem passando por muitas mudanças e a profissão do motorista também. Então, eu acho que existia todo aquele, não sei se a palavra é essa, mas talvez o romantismo da profissão, de viajar o Brasil inteiro, de viajar com a família, de poder nas férias levar os filhos, e aí o filho já cria uma identidade com a profissão, aí já leva um amigo do filho junto também, e vai se criando uma sucessão natural aí, onde até muitas vezes o pai não quer que o filho siga aquele caminho, mas o filho acaba criando identidade, e para o motorista também, o motorista ia fazer uma viagem, ele acabou de almoçar, ele para dormir, ele achou uma sombra, ele encosta, ele deixa para rodar um pouco mais de noite, que é mais fresco, tem menos trânsito, ele viu uma bica ali, ele quer tomar um banho, ele para, e hoje não se pode mais fazer nada disso. Então, assim, e muitas vezes o motorista acha que é um problema da transportadora, e não é. É uma exigência de um modo geral, por questões de segurança. Tudo tem seus pontos positivos e negativos também, né? Mas hoje o motorista ele está ali, ele é fiscalizado o tempo inteiro, ele tem que estar reportando o tempo inteiro alguma coisa através de um aplicativo, ele tem, né, que seguir as normas que o embarcador determina, ele tem câmera, ele se sente vigiado, mas muitas vezes não é. Você estava com a gente agora, a gente recebeu uma imagem há pouco de quase um acidente que aconteceu, que o motorista da Mônica foi um herói. Foi um herói ali e tem que ser parabenizado por aquilo. Então, muitas vezes, ele também precisa enxergar o outro lado da coisa. A câmera não está ali, muitas vezes, não é para estar vigiando ele ou porque a gente desconfia dele. Não é. É uma medida de segurança. Né? Isso, muitas vezes aquilo ali vai ser usado a favor dele. Então, mas de um modo geral, né, ele passou a ser muito mais engessado. E por outro lado, você tem ele pode ser motorista de aplicativo, ele todo dia está em casa e vai ter uma renda muito parecida, ele pode fazer venda pela internet. Então, assim,
existem várias outras maneiras, né? Abriu-se várias outras possibilidades de ganho também, e essas novas profissões, digamos assim, ou essas novas posições, estão disputando no mesmo aquário que a gente. Então, de fato, a gente precisa fazer algo diferente. É difícil, porque o cobertor é curto, não adianta, não tem de onde tirar, né? Então, a briga por frete está cada vez mais acirrada, os caminhões estão cada vez mais caros, taxa de juros cada vez mais elevada, produtividade cada vez mais baixa, e como é que você faz para pagar a conta? Então, realmente é um desafio muito grande, e o motorista, né, a gente mostrar isso para ele, né, eu acho que é a grande tarefa aí. E se você tem uma conta do frete que é mais difícil ainda de fazer, porque quanto custa o dia de um caminhão, né? O meu custa um, o dele custa outro. Já começou aí a dificuldade. Se você não carrega a carga hoje e vai carregar amanhã, quão mais alto, quão melhor tem que ser esse frete para cobrir o dia do caminhão. Então, por isso, muitas vezes você acaba sujeitando fazer um frete mais baixo para dar essa produtividade, e isso é um dificultador também para o frete justo, né? Legal. Pessoal, a gente está indo aí para o nosso bloco final, né, e eu vejo aqui de forma muito clara vários processos que vocês fazem muito bem feitos, né? E que a gente gosta de dizer que esse nosso podcast ele tem características um tanto quanto diferentes, né? Nós não nos posicionamos para gerar entretenimento para o transportador. Eu sei que a internet aí, ela acabou meio que substituindo a televisão. Tem muitas pessoas que são geradores de conteúdos de entretenimento e de curiosidade, mas esse não é o meu papel, não tenho esse posicionamento. Meu posicionamento é levar conteúdo técnico e ajudar de fato, né, a dar hacks, a dar conhecimento para que as pessoas possam vencer os seus desafios, né? Então, sei que tem muita gente que fica aí mostrando curiosidades de empresas, de qual disse, daquilo outro, histórias do transporte. O meu negócio é um pouco diferente, né? E dentro dessas características de vocês, uma das que eu vejo que é incrível é essa cumplicidade que vocês têm nessa tocada da empresa, né? Nessa gestão da empresa. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para você aí, que é empresário do transporte, se você tem uma empresa familiar, é que você repense como é que é feito essa divisão de papéis entre os acionistas, né? Principalmente os acionistas de família. Como é que a gente pode fazer para manter o negócio sólido e próspero, porém resguardando a família? Afinal de contas, para quem tem valores, principalmente nós que temos valores cristãos, não vale a pena ser rico, milionário, ser próspero financeiramente, se for para sacrificar nossas famílias, concorda? Sim, perfeito. Eu acho que não nos resta muita coisa, né? Como você falou, a gente vem e volta no mesmo carro todo dia. Então não dá pra gente brigar aqui, porque a gente vai ter que... Não dá pra ir de cara feia, né? Às vezes então, briga, mas é pouca coisa. A gente tem problema também, como todo mundo, mas eu acho que um dos pontos que a gente, né, é isso, né, vem da criação, vem dos valores, né, são princípios e valores inegociáveis ali, né, e dentre eles esse, o respeito, né, que a gente tem um pelo outro. Acho que um fator muito importante também é você se despir do ego, né, não adianta, porque... Está na palavra de Deus, na Bíblia, né? A vaidade precede a ruína. Com né? certeza. E num caso desse aqui, onde você tem uma sociedade de 50-50, né? Tem meu pai que manda nos dois e minha mãe que manda nos três, mas quem toca o negócio somos nós dois. Então, você tem uma sociedade 50-50, é muito difícil, né? Porque quem cede, né? Então... um quer uma coisa, outro quer outra, e é natural. Mais novo, né? Eu, embora não pareça, sou mais velho do que ele, né? Mas eu acho que eu tinha que ter uma certa
dono da primogenia, moral, isso, né? Mas não tem. Não tem, ele é o cara do dinheiro, então quem manda é ele. Mas a gente consegue se entender. E em últimos casos ali, onde você não está encontrando uma sinergia, né? Aí meu pai vem, atua como conselheiro com a gente busca, né, esse direcionamento com ele, e ele tenta, sem desagradar um e outro, ele tenta tomar uma posição ali, e no final da conta dá tudo certo. A gente, sinceramente, a gente nunca teve um problema de permear assim uma ruptura e de dizer, cara, ninguém deixou o outro sem carona para voltar para casa? Nunca teve esse caso. Não, pelo menos declaradamente não. Às vezes fala, ó, vou ter que passar ali, ver com quem você vai aí, mas não por esse motivo. Mas, Leandro, eu ia te dar uma dica. Vou precisar ir em outro carro hoje. Se o Rodrigo é quem manda, talvez você precise arranjar alguns meios para conseguir o apoio da dona Marta, que tem peso 4 na votação, né? Isso aí. Na hora que ela der você acredita nisso mesmo? Mas é verdade. Eu acho que isso é muito importante. Rodrigo, você comentou sobre o grande diferencial da gente saber todos os dias onde a gente está, né? Todos os dias, se eu tenho um fechamento do meu caixa, né? Se eu sei ali a minha DRE todos os dias, isso me dá uma vantagem competitiva muito grande. Né? Você acredita que isso possa ser feito por meio de sistemas mais simples, como, por exemplo, uma planilha? Eu acredito que sim. Depende a complexidade que você quer enxergar. Cada empresa tem uma fase, tem um tamanho, e mesmo pequeno, você tem que saber onde que você está gastando seu dinheiro. Então, assim, mesmo que seja numa planilha, talvez você não consiga fazer um fechamento contábil com a robustez que um negócio desse precisa, mas pelo menos um controle de caixa bem feito, que já é um sinalizador, porque o caixa e o contábil lá na frente eles vão se encontrar. Então, se você não consegue fazer um fechamento contábil, você fazer um fechamento de caixa já ajuda bastante. Não deixa você perdido, né? Você fazer ali a conciliação bancária, pelo menos, para sua conta do banco estar batendo com o que realmente você gastou, eu acho que dá sim para fazer numa planilha de Excel ou num papel de pão, que eu costumo dizer. Você tem que fazer. Excelente. Você tem que ter. Olha só, então vocês estão vendo, pessoal, que a gente não pode usar o pretexto de dizer, quando eu tiver um TMS, eu vou. Não. Gestão, controle, você faz num papel de pão, numa folha de caderno. O seu Lauro Lima, né, lá da Lima Transporte, esse que eu chamo de pai profissional, ele tinha um controle de todas as viagens dele num caderninho. E você que está assistindo a gente aí, provavelmente, quando você comprou seu primeiro caminhão, você também tinha. Por que é que agora que você tem 100, você não tem mais? Porque ficou mais difícil? Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Então você pode ter num caderno, num papel de pão, numa planilha de Excel ou de um TMS sofisticado. Exatamente. Baseado exatamente naquilo que é a sua cultura, no tamanho da sua empresa, na complexidade. O que não dá, pessoal, realmente é para uma empresa de transportes, nos desafios de hoje, achar que se resume a fazer manutenção em caminhão e botar caminhão para rodar. Não é mais isso. Quando a gente começou, Flávio, sentamos eu e Leandro aqui para definir qual seria o centro de custo, né? O que a gente vai controlar? Nós vamos controlar combustível, aqui manutenção e pneu. 3 contas. Pronto. Tudo que for manutenção, troca de óleo, filtro, vai aqui dentro de manutenção. Porque eu não tinha esse sistema para ir jogando cada produto em cada conta certa. Então ia para aquela conta grande ali chamada manutenção. No final, a gente sabia quanto que estava gastando, se tinha aumentado, se tinha diminuído, o que aconteceu, qual foi o ofensor daquilo ali, se foi uma batida, se foi... Entendeu? Hoje a gente tem separado, que é o sinistro, né, o que a gente gasta de guincho. Então tudo a gente tem o controle hoje de cada produto. Você quer saber o que você gastou com a estopa, a gente sabe o que a gente gastou com estopa. Mas na planilha a gente consegue fazer sim. E vale ressaltar, eu acho que aí até umas 200 placas a gente não tinha um TMS. Era numa planilha de Excel. Então acontece. Então
É como o Rodrigo falou, você não vai ter no detalhe ali, mas você consegue ter sim o mínimo de controle desse negócio. O que eu falo para os nossos clientes, né, tanto de treinamento quanto de consultoria, é dizer assim, olha, um transportador, ele não virou transportador porque ele era um cara perito em financeiro, não. Sim. Né? Ele provavelmente virou transportador porque ele era bom de otimização, era bom de dirigir caminhão, era bom de roteirização, de cubagem. Eu tinha um sonho de ter um Eu tinha um caminhão. sonho, alguma coisa assim, mas não era porque ele era perito em financeiro. Porém, tendo em vista os desafios, por um lado, para ganhar, né, fretes mais competitivos cada vez maior e custos cada vez maiores também, então nós passamos a ser um negócio que deve priorizar a gestão financeira, contábil e fiscal, né? Então, uma empresa de transporte que não tem uma boa gestão financeira, contábil, comercial e fiscal, ela corre risco. E as pessoas dizem, pô, Flávio, mas você fala tanto de diesel e tal. Falo mesmo, porque nós temos muitos cases de diesel. Mas tem transportadora que está indo muito bem e não tem frota própria. Sim. E não tem motorista. Eu acrescentaria um ponto aí, que é a questão do jurídico. Uma Jurídico, empresa de boa. transporte que tem frota, que possui frota própria, ela não pode descuidar do jurídico. O jurídico a gente costuma dizer aqui que é um câncer. Ele é silencioso. Quando ele estourar, você está morto. Então, assim, você tem um profissional que te Perfeito. colocou na justiça com reflexo de 4, 5, 6 anos para trás. Então, se você não tiver um controle, você vai se dar mal nisso daí. Perfeito. Então, é um ponto que tem que ter bastante atenção. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer vocês e como vocês são duas pessoas muito bem-sucedidas, né, eu gostaria de agradecer vocês de duas maneiras. Uma é por fazer hoje uma oração hoje à noite pela vida de vocês, pela empresa e pela família de vocês. Vocês aceitam? Amém. Né? Esse amigo de vocês, pecador aqui, mas que vai investir um tempinho para orar pela família e pelo negócio de vocês. Agradecemos muito. E a segunda coisa que eu queria fazer por vocês era que vocês me dissessem uma instituição de caridade que vocês quiserem e nós vamos fazer a doação simbólica de um salário mínimo para eles em gratidão a essa disponibilidade de vocês de nos ajudar nesse projeto aqui do FBcast. Pronto. Ótimo. Vocês têm alguma em mente ou querem pensar, falar depois, ou vocês já têm alguma? Pode ser uma igreja evangélica? Claro. Então, vou dividir em duas, né? Perfeito. A igreja aqui que minha mãe frequenta aqui, a igreja presbiteriana aqui de Camaçari, Gostei. e uma outra igreja lá no Rio, que um primo meu é pastor lá. Aí a gente divide Tá certo. a bênção vem dobrada, né? Aí sim. Gostei. E aí, que é uma igreja Principalmente da assim, presbiteriana, que é a igreja que eu tenho congregado. Né? Eu tenho ótimo. 48 anos de idade, 47 de igreja católica, respeito demais, amo os irmãos católicos, mas realmente fui muito bem acolhido na igreja presbiteriana e estou numa lua de mel com Jesus, assim, um negócio incrível. Que bom. Incrível. Né? Não vou nem estender muito esse assunto, porque isso é tema para outro bate-papo, né? Talvez, né? O cristianismo, os aprendizados do cristianismo para os negócios de transporte. A gente contou aqui um pouco da parte de operação, a gente podia separar para contar as bênçãos, né, que a gente recebeu ao longo dessa trajetória aí, que são muitas. Se a gente parar para contar aqui, vai falar até esse podcast não vai dar. Mas aí fica então aí Vamos lá, vamos fazer isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, Leandro. Nós que agradecemos. Obrigado, nós. Agradeço demais por essa oportunidade aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Né? Parabéns pela união e o exemplo que vocês são de família, de respeito ao pai e à mãe de cada um de vocês. É muito bonito quando a gente vê pessoas que são bem-sucedidas, principalmente financeiramente, que é a grande moeda desse mundo aqui, manter valores básicos que não são comprados, né? Que são exatamente esses
que é Obrigado. honrar pai e mãe e todos aqueles mandamentos que a gente aprendeu com o maior líder e com aquele que é o maior de todos os tempos, que é Jesus. Então, parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigado. E a Obrigado. gente se encontra num próximo FBcast, sempre com personalidades que podem trazer bastante aprendizado para você que está no dia a dia aí do transporte rodoviário no Brasil.